Os cinemas de rua no Rio de Janeiro, eles têm uma história que, na verdade, eles não começam como cinema, né? O cinema, quando de fato ele chega no Brasil, né, em relação, né, aos artefatos de projeção de imagem, né, de captura e projeção de imagem, eles vão ocupar espaços que não eram, né, necessariamente espaços cinematográficos. Então o cinema estava junto do teatro, estava junto do circo, ele estava junto de shows de artistas, ele era mais uma atração de entretenimento. Por volta da Primeira Guerra Mundial é que você vai ter uma definição maior e vai ter um espaço exclusivo para a apresentação de filmes. Você vai separar cinema de teatro ou de outras formas de artes performáticas e você vai construir um espaço adequado às características tecnológicas, técnicas e de apresentação desse tipo de expressão cultural, artística, comercial, que são os filmes. A gente até brinca que o cinema ele vai tateando, né, os espaços até encontrar um espaço para si mesmo, né, até constituir para si um espaço que de fato seja cinematográfico ao longo da sua história. Então, o que se chama de cinema de rua começa, na verdade, ali por volta da Primeira Guerra Mundial no Brasil e ganha uma configuração definitiva seguindo o modelo norte-americano, hollywoodiano, quando se inaugura a Cinelândia Carioca a partir de 1924. Vai ser, né, um grande projeto, né, um projeto até megalomaníaco do Francisco Serrador, que ele fez, enfim, uma desapropriação de um terreno que era o terreno do Convento da Ajuda. Não ele fez a desapropriação, mas, né, ele compra esses terrenos que foram desapropriados, enfim, e monta ali esse projeto que era construir uma Broadway brasileira. Tem também a chegada do filme estadunidense como um produto que ocupa o mercado brasileiro, quase que totalmente, e define que o padrão de apresentação é o padrão que existe lá na matriz, lá nos Estados Unidos. A gente apenas segue essa dimensão, essa referência, esse modelo. Não é à toa que o cinema também passa a ser um grande palácio, com muitos assentos, ocupando, né, ou quase esquinas inteiras, luxo, né, com mármores, com corrimões, né, ali dourados. Então tinha essa propriedade também, que não era apenas uma questão de uma perspectiva de luxo. O mármore, né, o estofado da cadeira, o tapete, né, os aveludados, tudo isso também fazia parte de uma certa concepção ambiental para facilitar, por exemplo, a questão sonora dos espaços, né? Então era uma ambientação também ligada a algumas necessidades técnicas. Tem toda uma forma de deslocamento da pessoa dentro desse espaço, tem uma interação com baixos relevos, com espelhos, com tapetes, com telas, com pinturas, etc. Tem toda uma forma de imersão sonora. Então, por exemplo, a gente tem uma fase de ouro que vai estar muito alinhada também a um florescimento, a uma consolidação do cinema, né, em termos industriais. Tá? Por que esse espaço e esses prédios são tão importantes? Porque eles, na verdade, configuram um espaço cinematográfico, porque eles definem qual é a arquitetura específica desse tipo de apresentação, que é o filme cinematográfico, porque isso conquista a adesão da população. O cinema era uma coisa muito cara, mas a partir do circuito modelado pela Cinelândia vai se tornar uma coisa crescentemente popular. O cinema, para mim, era sempre um equipamento da cidade. Ele era um equipamento de rua, ele era um equipamento de calçada, que passava perto de um lugar onde
onde os rapazes ficavam na rua, as meninas na calçada, e a gente ficava paquerando as meninas que passavam na calçada, e depois que a gente conseguia estabelecer alguma relação com elas, íamos ao cinema. E sentar ao lado de uma garota no cinema era o máximo que podia acontecer. Então, a possibilidade de você passear na rua, de você, depois do cinema, ir num bar, ou simplesmente, né, como eles diziam antigamente, flanar na cidade, andar ali no calçadão. Então, tudo isso tem um imaginário, ganha força no imaginário. Então, pessoas muitas vezes vêm de longe, colocam uma roupa bonita, né, a roupa de domingo, para poder andar ali no centro da cidade para ver e ser visto, né? Você não só vai ver os filmes, como você também quer ser visto ali naquele local que representa algo, vamos colocar assim, uma modernidade. E a partir do filme, você, na verdade, conseguia prolongar, digamos assim, aquela tarde ou aquela noite, porque você, de repente, tinha um motivo para conversar, tinha um motivo para debater, tinha um motivo para tomar um chopp, tinha um motivo para jantar. E, na verdade, aquilo se transformava num grande evento na vida das pessoas, na vida cotidiana das pessoas. Aquilo ensina muito para nós, né, sobre uma certa tendência também do modo como esses cinemas grandiosos vão se estruturar em outras regiões do Rio, né? Como foi o caso, né, de alguns cinemas que foram construídos com esse objetivo na Cinelândia, no centro, mas também em outras regiões do Rio de Janeiro. A economia cinematográfica é uma economia de varejo, ou seja, ponto a ponto. Como é que você vende remédio? Tem que ter uma farmácia em cada bairro. Como é que você vendia filmes na primeira metade do século XX? Você tem que ter um cinema em cada bairro. No caso do Rio de Janeiro, você teve 3 grandes espaços cinematográficos. O bairro que mais teve cinema no Rio de Janeiro foi a Tijuca. Depois da Tijuca foi o centro. Depois do centro, a Zona Sul como um todo, com destaque para Copacabana. Então, o grande lazer de massa na primeira metade do século XX foi o cinema. E o grande espaço de consumo desse lazer de massa nesse período foi a sala de exibição, que a gente chama de cinema de rua. Em 1975 é o ápice do número de salas de cinema abertos no país, né? Mas historiadores, pesquisadores apontam que desde 1955 existe uma crise, um primeiro momento de grave crise na relação entre público e sala de cinema. Atinge o seu potencial máximo em meados do século XX e logo precisa mudar. Mudar por quê? De um lado, porque filme, cinema, a imagem em movimento começa a se apresentar em outros suportes. Você tem o advento da televisão, né? Então você tem uma domesticação desse acesso às telas, né? É uma relação de como a cidade se configura. É uma cidade, geralmente as cidades grandes, né? Você tem uma relação com o transporte, uso excessivo do carro, dificuldade de estacionar. Você tem uma relação com a segurança pública. A questão também do valor do solo urbano no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade cujo solo urbano ele é caro. Não é só a televisão que atua contra a sala de rua. Uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, o valor dos terrenos cresce, o valor dos impostos cresce, os custos de manutenção crescem e chega uma hora que essa equação não fecha. Por que essa equação não fecha? Se o público diminuir um pouquinho, ela já não dá mais lucro. Quando ela não dá mais lucro, ela piora o serviço. Quando ela piora o serviço, ela perde mais público. Esse fenômeno do desaparecimento das salas de ruas começa no final dos anos 50 e se completa em meados dos anos 80. Em meados dos anos 80 você tem uma tentativa diferenciada de manter o espaço físico. E aí surge todo um circuito de salas de shopping a partir dos anos 80, que durou até basicamente meados dos anos 2000, quando as salas de shopping no Rio de Janeiro já começaram a fechar. Por outro lado, existe um pequeno grupo de espectadores que prefere a sala física, vai manter a sala física, vai ter uma relação com a sala física. Existem vários polos de resistência, de luta, que defendem os cinemas de rua justamente pela importância que eles têm nas suas localidades. O movimento do Cine Guaraci, por exemplo, o movimento do Cine Vaz Lobo, que são 2 cinemas, 2 salas que estão fechadas, né? E que são muito importantes para seus bairros. Tem muita coisa para ser feita, né? Tem muita expectativa, muitas frentes possíveis,
Só que a gente às vezes esbarra, às vezes não, né? Sempre esbarra em problemas de execução, em viabilidade econômica, em vontade, claro, do poder público, em vontade, claro, da iniciativa privada. E muitas vezes o poder público não consegue efetivamente ter uma ação, né? O poder público ele pode tombar o local, não se faz nada ali, mas o proprietário, por exemplo, pode deixar o telhado cair, não fazer obra e o prédio ruir, né? A gente tem que pensar que aquela sala tem um dono, aquele prédio tem um dono. Os espaços têm que ser preservados? Não necessariamente. Primeiro porque eles têm que ganhar um valor e quem dá esse valor é a comunidade. Tem que ser preservados enquanto tais, depende da comunidade. Porque às vezes a comunidade, por exemplo, quer um cinema maior, porque ela cresceu. Quer um cinema que passe película, mas também passe digital, porque ela quer as duas experiências. Mesma coisa o Vaz Lobo, que é uma sala grande, será que ali vai ter público para isso? Ela vai se pagar? Ela vai conseguir se pagar? Os espaços podem se modificar. O que é importante é que, uma vez que eles percam a sua função original e não funcionem mais, é aí que entra a ideia de eu tenho que derrubar isso, extinguir isso, destruir isso, ou eu posso preservar isso para uma outra função, que é qual? Que é de apresentar o passado às novas gerações. No sentido de valorização histórica, de valorização patrimonial, de valorização desse simbólico. Sabemos que nem toda sala de cinema vai ser reaberta e que nem todos os cinemas de rua vão sobreviver, isso é claro, porque estamos ali sob outras condicionantes, outros contextos. Mas é importante que, em relação àquilo que ainda resta, principalmente quando ainda está funcionando, que se tenha uma atenção redobrada. Há alguns projetos, por exemplo, muito interessantes hoje em dia, focados justamente na questão da reabertura, e tem até uma palavra interessante, que é o da reconversão. Por exemplo, é preciso ter estratégias de convencimento, propostas, projetos, porque a luta agora é para que esse local não vire algo fora do setor cultura, fora dessa área de criatividade, de troca com a população, não vira um supermercado, um templo religioso ou uma grande loja de departamentos, por exemplo, que está voltado para o consumo. Você preservar uma sala de cinema de calçada de rua, ela tem elementos socioculturais muito fortes e tem uma aproximação muito grande com a classe artística, cineastas, atores, produtores, porque geralmente nessas salas de rua é onde ele pode expor o seu trabalho, é onde ele pode exibir o seu filme. Dificilmente alguns filmes, aí falando de cinema nacional, alguns filmes independentes, ou filmes documentais, experimentais, dificilmente eles vão conseguir chegar numa sala de shopping. O Artplex, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, da Praia de Botafogo, ele exibe nas suas 6 salas, além do blockbuster, ele exibe documentário nacional, filmes independentes. Então, assim, imagina você perder esse espaço. Você está perdendo uma janela de exibição, uma janela de contato com o público. E ali são feitos muitos lançamentos, assim como acontece aqui com o Grupo Estação. Muitos lançamentos de filmes independentes são feitos nesse espaço. Pensar que uma sala de cinema na rua ela pode ser um lugar de produção de melhores acessos, melhores e maiores possibilidades de acesso à grande tela, ao audiovisual, espaços de realização de uma democratização do acesso ao audiovisual. A intenção de preservação ela tem vários motivos. Pode ser a questão afetiva da comunidade, pode ser um valor histórico-cultural, pode ser um valor artístico, sobretudo do ponto de vista arquitetônico, que é uma expressão artística, pode ter um valor dentro da história da exibição daquela cidade, daquele lugar, pode ter um valor para a história do cinema daquele país. Tem muitos motivos e pode haver uma conjugação desses motivos. As salas de rua, que no Rio de Janeiro, por exemplo, chegaram a umas 130, 150 salas, hoje em dia tem talvez 20, se tanto. Então, de fato, restou um mínimo que, na verdade, vai sobreviver porque você tem que ter a referência do que foi. Eu gostaria que o Grupo Estação continuasse, o Grupo Artplex continuasse, os cinemas do Grupo Casal, Cine Santa,
Cine Museu da República. Eu gostaria que eles continuassem, né? E gostaria que voltasse o Cine Guaraci, o Cine Vaz Lobo, o Cine Rocks, né? Outros cinemas da cadeia Severiano Ribeiro, o Odeon. A gente não pode pensar o Rio de Janeiro sem o Cine Odeon, né? São espaços, né, que trazem para a gente um pouco da nossa própria história. Né? São espaços ali que, por mais que a gente às vezes nem tenha as nossas próprias memórias ligadas a eles, às vezes são espaços que você nem frequentou, mas a gente imagina que muita gente passou por ali. Né? Eu acho que olhar para esse lado, né, do onírico, né, da percepção afetiva, e ter ali ideia de que aquela parede, aquele assento, aquela cadeira ali, quanta gente já sentou ali, quanta gente já chorou ali, já riu ali, quantas coisas bonitas já foram produzidas, quanta potência esses espaços têm, né? Espaços sociais, eles devem ser incentivados, porque as cidades são das pessoas, é para as pessoas viverem, as pessoas transitarem, as pessoas se encontrarem, para as pessoas se apaixonarem, desapaixonarem, para ter a vida, né? Então, esses espaços coletivos eu acho que são importantes, sim, que são espaços de encontro, sem saudosismo, sem nada disso. Eu acho que é uma questão só de vitalidade. É importante que a sociedade ganhe as ruas como espaço coletivo delas. A liberdade delas está na rua, não está em casa.
Música